Para mim, a religião foi o motivo do estrago na minha família. Meu pai, pastor, sumiu do nada. Minha mãe foi humilhada quando procurou a Igreja Católica. Meu nome é Rodrigo Almeida e eu fui por muito tempo o terror dos católicos da escola. O orgulho da universidade. O professor que arrancava terço do pescoço de aluno com palavras afiadas e risadas de plateia. E eu era isso, até o dia que Nossa Senhora me buscou num buraco no meio do mato. Mas antes de chegar lá, deixa eu te contar onde essa minha guerra começou. Porque ninguém nasce com ódio de Deus. Isso é semente que alguém planta no peito da gente. Eu tinha 9 anos quando vi minha mãe ser expulsa da igreja. E não foi qualquer igreja não, foi uma igreja católica. Aquela igrejinha branca da esquina da feira, com o sino que batia toda sexta-feira às 3 da tarde. Foi lá que minha fé morreu antes mesmo de nascer. Meu pai era pastor daqueles bravos, que pregava com raiva, que dizia que quem batia a palma ia pro inferno. Se chamava Jonas, sempre de paletó, Bíblia embaixo do braço e a cara fechada. Em casa ele era ainda pior, mandava em tudo, mandava até no ar que a gente respirava. Minha mãe andava com medo e eu vivia calado. Um dia ele sumiu, deixou a gente sem nada, levou o dinheiro, o carro e a paz. Não deixou carta, não pediu desculpa, só foi embora com a irmã de uma fiel da igreja. Minha mãe ficou em pedaços, chorava sem parar, gritava sozinha no banheiro, olhava para o céu como se tivesse sido traída por Deus. 3 dias depois, ela levantou da cama com o rosto inchado, amarrou o cabelo com um elástico de feira e disse para mim: "Vamos procurar Deus em outro lugar, filho." Ela me levou até a igrejinha católica. Tava cheia. Era domingo. O povo cantando bonito, a voz da mulher no microfone tremendo de emoção. Eu não entendia nada daquilo, mas sentia alguma coisa diferente ali dentro. Não era igual o culto do meu pai. Era mais leve. Minha mãe entrou de cabeça baixa, sentou num banco, olhou para a imagem da Nossa Senhora e começou a chorar. Devagarinho, sem fazer escândalo. Chorava como quem tinha esperança de ser abraçada. Foi quando uma mulher, com saia rodada e rosário na mão, se aproximou dela, olhou com desprezo e falou alto: "Essa aí é a mulher do pastor que fugiu com a irmã da diaconisa? Tá fazendo o que aqui?" Outras pessoas começaram a cochichar. Uma senhora puxou a filha pelo braço e se afastou do banco onde a gente estava. Um homem de camisa social veio com cara de piedade e falou: "Minha senhora, aqui é casa de oração. Melhor procurar outra paróquia e evitar confusão, sabe?" Minha mãe caiu de joelhos, na frente de todo mundo. Chorava tão alto que dava dó. E ninguém fez nada. Ninguém ajudou. Só olharam. E eu fiquei ali, com 9 anos, segurando na barra da saia dela, sentindo uma vergonha que queimava no rosto. Uma dor que eu não sabia de onde vinha. A gente saiu da igreja com a cabeça baixa. O sol batia forte na cara dela. O batom já tinha escorrido. E eu, por dentro, jurei uma coisa: "Nunca mais vou deixar ninguém se ajoelhar perto de mim. Nunca mais." Cresci com essa promessa presa na garganta. Quando falavam de fé, eu fechava o coração. Quando alguém dizia que Deus era amor, eu lembrava do rosto da minha mãe sendo rejeitada. Rejeitada por devotos. Rejeitada pela tal Casa de Maria. Na escola, eu virei o melhor. Nota 10 em tudo. Ganhava prêmio, medalha, honra. Era o orgulho dos professores. Na faculdade, entrei direto em filosofia. Lá encontrei gente que pensava igual. Gente que chamava a fé de superstição, oração de perda de tempo. Virei um deles. Me formei rápido. Mestrado, depois doutorado. Fui convidado para dar aula em universidade. Era o mais jovem do departamento. Brilhante, diziam. E eu adorava a sensação de quebrar a fé dos outros com palavras. Quando um aluno entrava na minha sala com Bíblia debaixo do braço, eu já preparava o discurso. Quando uma menina fazia o sinal da cruz, eu debochava. Isso é truque medieval para manipular ignorante. Falava assim mesmo, seco, sem medo. E o pior, achava que estava certo. Achava bonito ver aluno esconder medalhinha dentro da camisa. Sentia orgulho quando algum deles parava de frequentar a missa depois do meu curso. Eu era uma máquina de matar fé.
um caçador de crenças, um demolidor de santuário. Mas no fundo, bem lá no fundo, ainda morava aquele menininho de 9 anos agarrado na saia da mãe, vendo ela chorar no meio de gente que dizia ter Deus no coração. Só que, naquela época, eu não enxergava isso. Eu só via a raiva, só via a vingança, só via a chance de calar um mundo que um dia calou minha mãe. Quando eu entrei pela primeira vez naquela sala de aula com o título de professor universitário, eu me sentia um deus, o dono da razão, a autoridade máxima. Tinha 30 e poucos anos, diploma até demais na parede, a língua afiada e um orgulho tão grande que mal cabia dentro da sala. E quanto mais alguém acreditava em alguma coisa, mais eu queria quebrar aquilo. Ser ateu, para mim, não era só uma posição, era uma missão. Eu não só não acreditava, eu fazia questão de desmanchar a fé dos outros, de mostrar que Deus era invenção, que milagre era mentira, que santo era escultura. E eu fazia isso com uma elegância nojenta, com argumento, com ironia, com aquele ar de superioridade que só quem nunca ajoelhou na vida sabe ter. Alunos católicos eram os meus alvos favoritos. Eu caçava medalhinha no pescoço, escapulário saindo da blusa, Bíblia no canto da mochila. Tudo me irritava. Era como se cada símbolo me lembrasse da minha mãe chorando naquela igreja. E eu queria apagar aquilo da existência. Teve uma vez que uma aluna minha, a Mariana, uma moça tímida, filha de devotos, usava um escapulário no pescoço, daqueles marronzinhos, com uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. Estávamos no meio de uma discussão sobre religião na Idade Média. Ela levantou a mão, toda educada, e disse que acreditava que os santos faziam intercessão pelos fiéis. Eu soltei uma risada. Deboche puro. A turma ficou em silêncio. Você acredita mesmo que uma imagem feita por homem pode te ouvir? Que um pedaço de pano pode te proteger do mal? Sabe o que isso é? Idolatria. Superstição de quem tem medo de pensar. Ela ficou vermelha, abaixou a cabeça. A turma riu. Eu continuei a aula como se nada tivesse acontecido, mas por dentro eu me alimentava disso. Era como se a humilhação alheia me trouxesse paz. Até que um dia apareceu o Joãozinho. Um menino simples, do interior. Veio de transferência. Camisa sempre um pouco maior que o corpo, mochila gasta, fala mansa, quase não abria a boca. Mas tinha um brilho no olhar, aquele brilho que me incomodava. Não era inteligência, era fé. Joãozinho era diferente. Nunca discutia, nunca retrocava, mas toda vez que eu falava mal da fé, ele me olhava, não com raiva, não com medo, mas com uma calma que me dava nos nervos. Era como se dissesse: você pode gritar o quanto quiser, mas eu sei no que acredito. Numa sexta-feira, dia de prova, ele entregou a folha dobrada, com um sorriso tímido. Eu nem desconfiei, mas quando abri, lá estava, no canto superior da folha, colada com fita, uma pequena imagem colorida de Nossa Senhora Aparecida, bem ali, como se ela me olhasse. Na hora, meu sangue ferveu. Peguei a prova, levantei da cadeira com fúria e mostrei para a sala. O que é isso aqui? Você acha que isso aqui é altar? Tá achando que Nossa Senhora vai soprar as respostas no seu ouvido, é isso? Joãozinho abaixou os olhos. A turma congelou. Ninguém respirava. Eu rasguei a prova ao meio, depois rasguei de novo. Joguei os pedaços no chão, pisei em cima com raiva. Aqui é sala de aula, não é igreja. Isso aqui não é lugar para ídolo nenhum. Ele tentou pegar os pedaços do chão, como quem estava tentando salvar algo sagrado. Eu perdi a cabeça. Com a mão aberta, dei um tapa na cara dele. Estalado, na frente de todo mundo. O barulho ecoou. Ele caiu de lado, a mãozinha pequena segurando o rosto, os olhos cheios d'água. Mas não chorava alto, chorava calado. Digno, feito quem sabe que apanha. Mas tá certo. A sala ficou muda, até os que sempre riam das minhas piadas. Ninguém disse nada, nem os crentes. Todo mundo ficou com medo de mim. Joãozinho se levantou devagar, pegou os pedaços da imagem, guardou no bolso, me olhou, só me olhou, e saiu da sala sem dizer uma palavra.
Na hora eu senti que estava certo, que fiz justiça, que ensinei uma lição. Mas à noite, pela primeira vez em muitos anos, eu não dormi direito. Virava na cama, o rosto do menino voltava, o tapa voltava, o olhar dele me perseguia e aquela imagem, a mesma que eu tinha pisado, parecia que ainda estava ali, no chão da sala, me olhando, me acusando. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Quando o Joãozinho saiu daquela sala com a cara vermelha e os olhos cheios d'água, eu achei que aquilo ia morrer ali, que ninguém ia falar nada, que o medo ia cobrir tudo com silêncio. Afinal, sempre foi assim. Eu falava e os outros calavam. Eu apontava e ninguém me enfrentava. Mas não foi o que aconteceu. 2 dias depois, meu nome já estava correndo pelos corredores da universidade como se fosse peste. Começaram com cochichos, depois chegaram os olhares tortos, os grupinhos se formando nos intervalos. Alunos da turma do Joãozinho fizeram um abaixo-assinado, mais de 200 assinaturas. Outros professores ficaram sabendo e a história foi crescendo. Quando vi, já estava nas redes sociais. Professor universitário humilha e agride aluno por causa de imagem religiosa. A matéria veio com foto da prova rasgada que alguém tirou antes de eu pisar. Um trecho do áudio da minha fala foi postado por um aluno que gravava aula escondido. Minha voz aparecia nítida dizendo: "Aqui não é altar, aqui é ciência." As curtidas subiam, os compartilhamentos também. Eu achava que ia ter apoio, que iam me defender. Afinal, eu era o cara, o orgulho do pensamento crítico, o nome forte da faculdade. Mas não. Meus próprios colegas começaram a se afastar. O professor Silvio, que sempre elogiava meus artigos, fingia que não me via no corredor. A coordenadora, que me chamava de gênio indomável, me chamou para conversar em tom de advertência. "Rodrigo, você passou dos limites dessa vez. A direção quer afastamento temporário." Eu ri na cara dela. "Afastamento? Por quê? Por falar a verdade? Por ensinar a liberdade de pensar?" Ela suspirou, com pena de mim, e disse: "Por ter batido num aluno. Isso é inaceitável." Eu saí batendo a porta. Fiz post nas redes defendendo minha atitude. Falei em liberdade de expressão, direito de cátedra, laicidade do ensino. Dizia que estavam tentando me calar, que era censura. Mas quanto mais eu falava, mais sozinho eu ficava. As mensagens que eu recebia não eram mais de apoio, eram de repulsa. Alguns diziam que iam denunciar no Ministério da Educação. Outros me chamavam de monstro. E alguns até ameaçaram invadir minha casa. Comecei a sair de capuz, a olhar para os lados na rua, a desconfiar de todo mundo. Minha mãe, que eu mal falava, soube do caso e me ligou. "Rodrigo, pede desculpa, meu filho. Isso vai te engolir." Desliguei na cara dela. Passei a beber. No começo era só uma cerveja para relaxar. Depois virou garrafa. Depois virou rotina. Acordava com gosto de fel na boca e só melhorava depois do primeiro gole. Comecei a faltar em reuniões, a ignorar e-mails. A aula virava grito. O raciocínio embolava. E a turma já não ria mais das minhas piadas. Eu, que era rei da sala, virei chacota nos corredores. Até que, numa manhã cinza, entrei na sala da reitoria e deixei uma carta em cima da mesa. Peço demissão por não compactuar com a hipocrisia da fé enfiada goela abaixo. Prefiro a solidão da razão à companhia dos ajoelhados. Saí sem olhar para trás. Fui para casa, joguei as roupas numa mochila e deixei tudo. Tudo. Título, diploma, papel, livro, currículo, celular. Só levei a carteira e a raiva. Muita raiva. E foi aí que eu disse para mim mesmo: eu vou embora para onde nenhum beato me alcance. Onde não tenha imagem na parede, nem velho rezando na calçada. Eu achava que estava indo para a liberdade. Depois que deixei a carta de demissão na mesa da reitoria, eu desci as escadas da faculdade sem olhar para trás. Ninguém me chamou.
Ninguém tentou me impedir. Aquele prédio que um dia aplaudia minhas palavras, agora engolia meu nome no silêncio. Saí com o corpo leve, mas o peito carregado de veneno. Passei em casa só para pegar umas roupas, enfiar tudo numa mochila e arrancar da tomada o celular. Joguei fora. Joguei tudo fora. Diploma, currículo, foto antiga com prêmio na mão. Peguei a chave da moto, o capacete e a garrafa de cachaça que estava esquecida no armário. Liguei o motor e saí sem destino. Eu queria desaparecer, sumir do mapa, ir para algum lugar onde ninguém soubesse meu nome, onde não tivesse padre, igreja, imagem, velhinha acesa, nem velho rezando o terço na calçada. Queria silêncio, queria esquecimento, queria morrer, mas sem precisar admitir que estava querendo. Peguei a estrada num fim de tarde abafado. O céu estava grosso, meio esverdeado, como se o mundo fosse desabar. Passei por cidadezinhas pequenas, tudo com nome de santo. Santiago, Santa Luzia, Nossa Senhora do Carmo. Parecia até provocação. Quanto mais longe eu ia, mais o mato ia crescendo dos lados. E o tempo foi fechando. Começou com vento forte, depois veio uma garoa que logo virou chuva de lavar telhado. Eu acelerei. A estrada virou lama e a moto começou a patinar, mas eu não parei. A cabeça fervia. Comecei a gritar com o céu. E aí, Deus, vai mandar um raio? Vai me parar? Vai aparecer agora que tô sozinho? Eu berrava com ódio, o capacete escorrendo água, o rosto sujo de barro, a chuva batendo com força, e eu seguindo. Foi numa curva fechada que tudo aconteceu. Aquelas curvas traiçoeiras, com barranco de um lado e buraco do outro. A moto derrapou de vez. Perdi o controle. Tentei frear, tentei corrigir, mas o barro era sabão. A roda da frente sumiu. A de trás levantou. Meu corpo voou. Despenquei, ribanceira abaixo. A moto foi junto. Bati em pedra, em galho, em tronco. Um deles pegou em cheio na minha perna. Ouvi o estalo. Na hora, senti como se o osso tivesse virado pó. Rolei mais um pouco até parar com a cara na lama, preso entre raízes, com a perna esmagada embaixo da moto. Fiquei ali, atordoado. Chuva descendo pela nuca, a perna doendo num nível que eu nunca tinha sentido. Gritei, berrei, mas só os grilos e os trovões respondiam. Peguei o celular que ainda estava no bolso. Sem sinal, sem bateria, sem nada. 2 dias. 2 dias ali, no meio do mato, com fome, com sede, com frio, sem ninguém, com o corpo apodrecendo devagar. De manhã, o sol batia na cara e fazia a ferida ferver. À noite, o frio entrava pelos ossos. Os insetos pousavam em mim como se eu já tivesse morrido. As moscas rodeavam o machucado. O cheiro era de carne doente, de coisa prestes a apodrecer. Tentei tirar a moto de cima da perna, mas não tinha força. Toda vez que tentava, a dor me fazia apagar. No segundo dia, comecei a delirar. Vi minha mãe, ajoelhada na sala de casa, rezando de olhos fechados, dizendo meu nome devagar. Vi Joãozinho, pequeno, com a prova na mão, sorrindo com os olhos cheios de luz, como se me perdoasse por tudo. Vi a imagem da Nossa Senhora, aquela mesma que eu rasguei e pisei. Ela olhava para mim, não com raiva, mas com tristeza. Uma tristeza que me esmagava mais do que a moto. Comecei a gritar feito criança. Socorro! Alguém! Pelo amor de Deus! Eu não quero morrer aqui! Gritava até faltar ar, até minha garganta ficar seca e ardida. Ninguém vinha, nenhuma alma. O mato me engolia. Quando já não tinha mais força nem para chorar, fechei os olhos e pensei: é isso, vou morrer aqui, como um cachorro no brejo. Foi quando senti, primeiro, um silêncio diferente. O som da chuva parou, o vento acalmou, os grilos silenciaram. Depois, ouvi passos, ramo quebrando, algo se aproximando. Abri os olhos devagar, vi um homem, alto, magro, de roupa escura. Tinha um rosto meio coberto por um capuz ou sombra, não sei. Ele parou na minha frente, se ajoelhou, me olhou sem dizer uma palavra. Eu tentei falar, mas não saía som.
Ele me pegou no colo, com cuidado, como se eu fosse uma criança. Levantou comigo nos braços e começou a subir o barranco. Cada passo era leve e eu fui desmaiando, sentindo o calor do corpo dele e um cheiro de flor, doce, tranquilo, familiar. Acordei com um grito preso na garganta e uma dor que parecia vir do inferno. Não sabia onde estava, nem que dia era. A luz branca do teto me cegava, os bips da máquina me deixavam zonzo. Tudo girava. A boca seca, o corpo pesado, a perna. Era como se ela tivesse sido arrancada e costurada de volta com arame farpado. Calma, senhor Rodrigo. O senhor está seguro. Está no hospital. A voz era de uma enfermeira. Rosto cansado, mas gentil. Ela falava baixo, como se tivesse medo de me quebrar. Eu olhei em volta. Eu estava num quarto pequeno, com janela alta e cheiro de remédio forte. Tubos saíam do meu braço. Estava com um tala na perna esquerda, um corte no rosto e pontos no ombro. Respirei fundo, tentando entender. A lembrança do barranco, da moto, da chuva, tudo voltou de uma vez. Quem me trouxe aqui? Ela hesitou. Disseram que o senhor foi encontrado deitado na beira da estrada, desmaiado. Um motorista de caminhão viu o corpo e chamou o resgate. Mas ninguém sabe quem deixou o senhor lá. Era um homem, alto, de capuz. Ele me tirou do mato. Ela franziu a testa. Não tinha ninguém lá, senhor. Só o senhor. E não devia estar vivo. O médico disse que, no seu estado, sem comida, com essa infecção na perna, era para ter morrido no primeiro dia. Ele chamou isso de milagre. Milagre. Essa palavra me doeu mais do que qualquer fratura. Ri com amargura. Milagre? Para mim? É isso que vocês acham que aconteceu? Ela não respondeu. Apenas ajeitou meu travesseiro e saiu devagar, como quem deixa o louco falando sozinho. Fiquei ali, em silêncio. O barulho da chuva ainda ecoava na minha cabeça. Fechei os olhos. Vi de novo o homem me carregando no colo. Senti o cheiro doce. Tentei esquecer, mas algo dentro de mim já tinha sido tocado. Horas depois, um enfermeiro entrou com minhas coisas. Trouxe minha calça rasgada, a jaqueta suja, o capacete trincado. Tava tudo com o senhor quando chegou. Peguei a calça. Senti algo no bolso. Enfiei a mão devagar. Quando puxei, meu mundo parou. Era uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tinha uns 5 centímetros, leve, colorida, com um manto azul e dourado. Estava intacta, sem sujeira, sem rasgo. Eu congelei. Não, isso é impossível. Aquilo era dela. Era a imagem que o Joãozinho tinha colado na prova. Eu me lembrava. O detalhe do manto, o rosto sereno, era a mesma. E eu tinha rasgado. Eu tinha pisado em cima. Eu vi aquilo ser destruído. Minhas mãos começaram a tremer. O coração acelerou. O corpo suado. Um frio subiu pela espinha. Como? Como isso veio parar aqui? Joguei a imagem longe. Ela bateu na parede e caiu no chão. Mas não consegui tirar os olhos dela. Chorei. Pela primeira vez em anos. Chorei como o homem que cai do orgulho. Chorei de medo, de culpa, de vergonha. O rosto do Joãozinho voltou. O tapa. O olhar dele. As palavras que eu cuspi. Minha cabeça girava. A lembrança da minha mãe ajoelhada, sendo humilhada naquela igreja. A voz dela rezando. Tudo vinha como um vendaval. Fechei os olhos. No escuro, vi a imagem de novo. Mas dessa vez, no meu sonho. Ela andava até mim. Não falava, só olhava. E eu sentia paz. Mas também dor. Ela voltou para mim. Eu joguei no lixo. Eu rasguei. E ela voltou. Passei a noite assim. Febre, sonho, lembrança. Não sabia se era delírio ou castigo. Mas no fundo do peito, alguma coisa estava quebrando. Alguma coisa que eu achava que nunca mais ia mudar. Naquela noite, no silêncio do hospital, com o cheiro do álcool e o bicho da vergonha me comendo por dentro, eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Naquela noite, eu pedi desculpa, pela primeira vez na vida. E falei com ela, com a que eu jurei odiar, baixinho, sem saber rezar, sem palavra bonita. Só um sussurro. Desculpa, eu não sabia o que estava fazendo. E depois, dormi. Pela primeira vez,
em paz. Minha recuperação foi lenta. Dias e mais dias no hospital, tomando remédio na veia, sem conseguir andar, sem conseguir dormir direito. A perna doía, mas o que doía mais era a cabeça, o pensamento, o coração. Não passava um dia sem eu olhar para aquela imagem de Nossa Senhora que ficou guardada dentro da gaveta do criado mudo, aquela que eu jurei ter destruído, mas que agora estava ali, do meu lado. Eu não sabia rezar, não sabia o que falar, então só olhava e chorava. Depois de um tempo, me transferiram para uma clínica de reabilitação simples, numa cidade do interior. O clima era mais leve, o cheiro era de mato molhado, comida caseira, vida quieta. Os outros pacientes falavam de fé, de família, de milagre, e eu só escutava, envergonhado, silencioso, pela primeira vez humilde. Numa tarde nublada, enquanto eu tentava caminhar com a ajuda de uma bengala, escutei uma voz atrás de mim, suave, familiar. Professor Rodrigo. Virei devagar e ali estava ele, Joãozinho. Só que agora ele não era mais o menino calado com a prova na mão. Estava mais alto, o rosto mais maduro, cabelo penteado para o lado, roupa simples, mas limpa. Tinha no olhar a mesma luz de antes, aquela que eu tentei apagar com tapa. Meu coração disparou. Fiquei sem voz. Joãozinho, me perdoa, meu filho. Pelo amor de Deus, me perdoa por tudo. Eu chorei. Chorei como o homem que carrega o peso do mundo nas costas. Me apoiei na bengala, tremendo, querendo sumir dentro da terra. Ele veio devagar, me abraçou. E naquele abraço, alguma coisa dentro de mim se curou. Não teve cobrança, não teve sermão, só perdão. Um perdão quente, sincero, que me lavou por dentro. Eu rezei pelo Senhor todo esse tempo, desde aquele dia. Todo dia eu pedia para Nossa Senhora cuidar do Senhor, e ela cuidou. Eu não conseguia parar de chorar. Minhas mãos tremiam. Meu peito parecia que ia explodir. Por quê? Depois de tudo o que eu te fiz, depois do tapa, da humilhação, do pecado, por quê? Ele sorriu, porque ela me ensinou assim. A mãe do Joãozinho chegou depois, Dona Teresa, pequena, gordinha, com olhos bondosos e um terço enrolado na mão. Me abraçou também, como se eu fosse da família, como se eu não tivesse pecado. Naquela mesma semana, eles me convidaram para ir à missa com eles. Eu hesitei, tive vergonha, mas aceitei. Entrei na igreja pela primeira vez em anos, com o coração apertado. Fiquei no último banco, sem saber o que fazer. Mas quando começou o canto de entrada, eu não aguentei. Caí de joelhos. Chorei feito criança. Chorei por tudo. Pelo que eu fiz, pelo que eu falei, pelo que eu destruí e pelo que ela reconstruiu. Depois da missa, Joãozinho me levou para conversar com o padre. Contei tudo. Minha história, meu passado, minha vergonha. Me confessei ali mesmo, com o coração rasgado. E foi como tirar uma tonelada das costas. Comecei a rezar. Simples, devagar. Primeiro só escutando, depois sussurrando, depois sentindo. Joãozinho e a mãe dele me ensinavam. Pacientes, amorosos. A cada Ave Maria, um tijolinho da minha alma era colocado no lugar. Dias depois, ele veio me visitar de novo. Sentou na beira da minha cama, abriu a mochila e tirou uma pequena caixa de madeira. Quero te dar isso. Abri com cuidado. Lá dentro, uma imagem novinha de Nossa Senhora Aparecida. Pequena, linda, brilhava como ouro na luz do sol que entrava pela janela. Essa aqui é para você não perder mais. Segurei com as duas mãos. Meus olhos marejaram. O peito apertou. Joãozinho, eu perdi tudo. Nome, fama, carreira. Mas agora eu ganhei meu primeiro amigo de verdade. Ele sorriu. E naquele sorriso eu vi o rosto da fé que eu passei a vida toda tentando destruir. E a fé venceu. Quando minha perna já conseguia aguentar o peso do corpo sem muleta, eu tomei a decisão que mudou tudo de vez. Chamei Joãozinho e disse: quero ir para Aparecida, mas a pé. Quero entregar meus passos para ela.
Ele olhou para mim com os olhos cheios d'água, não disse nada, só me abraçou. Foi assim que comecei a me preparar para a romaria, com pouco dinheiro, uma mochila leve, a imagem dela no bolso esquerdo da camisa e muita, mas muita vontade de agradecer. Saí de São José dos Campos num sábado de manhã. Tinha mais de 100 quilômetros pela frente. Cada um deles eu ia fazer com o coração nas mãos. No primeiro dia, quase desisti. O sol queimava, o ombro doía com o peso da mochila e a perna operada latejava. Mas não parei, porque cada passo era uma oração, cada dor uma dívida paga. Gente me oferecia carona. Eu agradecia e dizia: hoje eu não tô com pressa, tô com propósito. Dormia em albergue de romeiro, em banco de praça, às vezes no chão da capela de algum povoado. Era difícil, mas a minha alma estava fazendada. E todas as noites rezava. Coisa simples. Obrigado, cuida de mim, mãe. E dormia em paz. No quinto dia, um senhor idoso me encontrou na estrada. Se chamava Zé das Dores. Disse que fazia romaria todo ano, desde que a filha dele foi curada de uma doença. Caminhamos juntos. Ele rezava em voz alta, puxava o terço, cantava bendito, e eu só escutava. Até que um dia comecei a cantar também. Chegamos em Aparecida num domingo de sol limpo. A cidade estava cheia, sinos tocando, gente chorando, gente sorrindo, bandeiras coloridas, promesseiros ajoelhados. Parecia outro mundo, um mundo onde fé era vida. Quando pisei na passarela da fé, vi o santuário lá na frente, imenso, azul, com a torre apontando para o céu. Meus olhos encheram. Ajoelhei ali mesmo. Chorei até molhar a calçada. Entrei na basílica com o coração aberto. Caminhei até o altar central devagar. Cada passo era uma lembrança. Do tapa, da humilhação, da queda, do mato, do homem de capuz, da imagem no bolso, de Joãozinho, da oração da minha mãe. E quando cheguei na frente da imagem dela, da original, a verdadeira, a pequena parecida que move multidões, eu caí de joelhos, estendi os braços, baixei a cabeça no chão. Toma minha vida, minha história, meu orgulho quebrado, eu sou teu agora. Não pedi nada, só o agradeci. Fiquei ali por minutos que pareceram anos. Um calor me envolvia, um abraço invisível, um amor que eu nunca tinha sentido antes. Depois da missa, fui até a casa do romeiro, pedi para trabalhar. Disse que queria ajudar, que queria devolver. Comecei lavando o banheiro, depois ajudando a carregar cadeira de rodas, depois servindo sopa para os idosos que chegavam doentes. E ali encontrei meu lugar. Fiquei em Aparecida, aluguei um quartinho pequeno, todo dia acordava cedo, tomava café com pão seco e ia para a basílica. Ajudava como podia. Um dia, um padre me chamou para contar minha história num grupo de jovens. Contei, com a voz tremendo, com a alma aberta. Falei do tapa, do ódio, da moto, do mato, do milagre, do reencontro, do perdão. Alguns choraram, outros me abraçaram, e ali eu entendi. Minha vida agora era essa, levar minha dor como testemunho, para que ninguém mais levasse um tapa por ter fé. Passei a visitar escolas, igrejas, grupos, sempre com a imagem no bolso e o coração nas mãos. Hoje, se alguém me chamar de fanático, eu sorrio, porque se amar ela for loucura, então eu sou o mais doido de todos. Já não sou mais professor universitário, já não tenho título, nem currículo, nem salário fixo, mas tenho paz, tenho fé, tenho uma missão e tenho um amigo, Joãozinho, que hoje me chama de tio, e uma mãe que eu neguei, humilhei, rasguei, mas que nunca desistiu de mim. Eu bati num filho dela, e mesmo assim, ela veio me salvar.